Prepare-se, você está prestes a entrar para nossa Lista Negra. E hoje a gente está com uma convidada incrível. Gente, é tão incrível que eu vou precisar de uma cola para falar sobre ela, de verdade. É sobre. Eu tô super emocionada, vamos lá. Cristina Soares, professora de História na Rede Pública de Ensino de Mato Grosso, graduada em licenciatura plena em História pela Unemat. Nossa. Gente, ela também é apresentadora na Web TV Quinzomba, que é um canal de resistência mesmo, trata assuntos referentes a questões étnico-raciais. E assim, eu tô assim impactada de ter essa convidada aqui, gente, no nosso segundo episódio. E não é só isso. Ela é também ilustradora, construiu material pedagógico denominado Mulheres na História Africana em Mato Grosso, inclusive eu já quero ver, no qual ele rendeu o prêmio Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, eu acho que ela vai falar que era a rainha do Quilombo, né? Aqui em Mato Grosso, né? Sim, sim. E ela publicou livros e projetos pela Lei Aldir Blanc, Potências Negras e Pequena África. Gostaram dessa lista? É uma lista negra, né? Gente, uma lista é uma negra lista negra. Lista negra de peso. Pesada. Muito obrigada por ter você aqui. Obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Agora eu quero que você fale um pouquinho de você. Meninas, assim, é uma honra. É uma honra muito grande. Eu sou a primeira entrevistada? Sim, a primeira. Gente, que sucesso! Aham. Então, assim, Obrigada, inclusive. Eu que agradeço, porque é um prazer muito grande estar aqui. É porque Lista Negra, né? Já começa pelo nome, Lista Negra, né, gente? Só pode ser uma lista boa. Sim, só pode ser uma lista Não, boa. e vocês sabem Uma onde lista de surgiu peso. Lista Negra, né? Não. Gente, Conta pra A gente fez uma gente- pesquisa, Nós A fizemos gente uma deu um pesquisa Google. super superficial. mas a gente vai assim. apagar essa pesquisa e deixar o que você fala. Exatamente. mas é isso que vocês Você. sabem, gente. A realidade é que é isso que vocês sabem. Porque, assim, tudo que tem, parece que de ruim, vem dos Estados Unidos, né? A gente copia o brasileiro, né? Com esse complexo vira-lata que a gente tem, a gente copia muita coisa dos Estados Unidos. E a Lista Negra é mais uma coisa que vem dos Estados Unidos, que é na época da Guerra Fria. Né? Na época da Guerra Fria, o que acontece? Tinha aquela polaridade que nós vivemos aqui também, né, gente? Que é comunismo versus capitalismo, toda essa questão. O que acontece? Tinha um senador, né, o Joseph McCarthy, eu acho que ele foi de 47 até 57, né, no contexto da Guerra Fria. E ele fez o seguinte: olha, gente, tem muito comunista por aqui. E nós somos capitalistas, vamos continuar sendo capitalistas. O que a gente vai fazer? Vamos eliminar os comunistas. E todo mundo era comunista. Ele chegava e falou assim: ó, comunista. É o seguinte, vamos fazer uma lista pra gente colocar esse povo. Então ele fez uma lista que ele chamou de Lista Negra. Aí vamos, olha só, B.O., gente. Lista Negra. Por quê? Porque tudo que é negro já é relacionado a uma coisa ruim. Então a gente já começa por aí, né? E bem forte da segregação também, né? Porque era nesse Isso. próximo período. Exatamente. Então, assim, já é juntando com toda essa questão racial, racista, que os Estados Unidos foi muito forte. E é ainda. E o Brasil nossa. também é, né? Que não tem como a gente se O mundo, defender. infelizmente. Então, é a Lista Negra. Quem que ia pra Lista Negra, gente? Iam as pessoas que eram chamadas de comunistas. Então, por exemplo, o Charlie Chaplin foi pra Lista Negra. O Einstein, Sim. sabe? Não, isso aqui é Lista Negra. Vamos colocar esse cara na Lista Negra. Por quê? Porque ele tá disseminando mal, né? Que é o comunismo, né? Que é o matador e comedor de criancinha, né? Então, assim, por que não coloca lista vermelha, né, gente? Já que o comunismo é relacionado a pois vermelho. é. Lista branca ninguém coloca. Não, lista branca não. Lista branca é ninguém- como se não, fosse boa, branca né? É a paz. Mas aí era lista negra. Então, esse é o contexto. Guerra Fria, então, vários artistas, músicos, roteiristas, tanto que tinha um diretor de cinema nos Estados Unidos. Vou encerrar, tá, gente? Pra gente continuar o nosso assunto. Que ele foi pra Lista Negra, né, do Joseph McCarthy, né, ele foi pra Lista Negra e tal. E ele falou o seguinte: quando ele foi preso, ele começou a delatar o povo, os outros artistas. Ele parou tudo e ele falou o seguinte: ó, ele também fez, ela também fez. Então, muitos músicos que foram presos e tal, foi porque esse cara delatou. Então, assim, é o Elia Carzão, se eu não me engano. Então, assim, a Lista Negra era uma coisa negativa, né? Mas eu vejo que vocês estão ressignificando o nome da lista, né, gente? Essa é a Exatamente, intenção. essa é a E a intenção. gente vai E essa conseguir. fala sua, como eu já até comentei com as meninas,
fazer arte nesse país é revolução, né? Sim, Enquanto revolução. tem pessoas dentro de uma sala decidindo guerras, quem faz arte realmente é revolucionário. Inclusive, essa frase não é minha, é do Flávio Ferreira, do Cena 11, diretor da MT Escola de Teatro. Que no primeiro dia de aula, né, que eu faço faculdade de atuação lá, ele disse, gente, fazer arte nesse país é uma revolução. Cultura nesse país é uma Sim. revolução. Sim. É subversão, né, gente? É um ato de resistência. Com certeza. Mas vamos continuar, então. Que a gente tem muitas perguntas para fazer para o nosso convidado, que ela é muito incrível para, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais de você. Assim, porque, gente, uma convidada de peso dessa, eu preciso ouvir, sabe, sugar mesmo. Então, eu quero ouvir um pouquinho dessa história. O que você passou pra chegar até aqui. Gente, é tão incrível, né? Porque a gente se define muito com as coisas que a gente faz profissionalmente, né? Sim. Mas é tão engraçado quando perguntam da história, porque muitas vezes a gente não se define currículo, a gente coloca, eu fiz tal coisa, eu publiquei isso, eu fiz aquilo, e a realidade é que eu acho que o que nos define é realmente aquilo que a gente passa. Na vida é a nossa história, né? Eu sou do interior de Mato Grosso, de Mirassol, e meus pais faleceram, assim, muito jovens, né? E, assim, foi toda uma construção de muita dificuldade para estudar, porque era assim, Mirassol do Oeste, uma cidade pequena. Super pequena, Eu conheço. Eu já fiquei Sim. perdida lá. Ai, que orgulho, minha cidade é grande, gente. Ela tá se Nunca fui, mas já ouvi falar. Meu pai vai muito pra lá dar aula. Eu tava querendo ir, na verdade, pra Salto do Céu. Aí você tem que entrar pra ir pra Salto do Céu. E se você vai direto, você vai em Mirassol. E aí a gente andando, de repente tava lá Mirassol. A gente chegou na cidade de Mirassol. Aí, gente, mas a gente não passa em Mirassol pra chegar em Salto do Céu. Quando fui ver, a gente já tinha passado, assim, 2 cidades da entrada que param lá. Comemos pamonha, foi... Tá vendo? Mirassol é maravilhoso, A pamonha gente. é boa, né? O pastel também é Bom. bom, é lá. Não, gente, tudo que Não tem é? em Mirassol é maravilhoso. Com certeza. E o mais Aquela- maravilhoso é a nossa convidada. Meu bem. Beijo pra Mirassol. Beijo pra Mirassol, seu lindo. Então, e aí, assim, quantas, né, foram muitas dificuldades. Eu acho que dificuldades que coisas que a gente se entende, né? Porque, inicialmente, né, ele já falou, olha, eu era a única publicitária ali, né? A gente sempre se vê assim, a única estudante de história negra na sala, né? Coisas da escola. Tem coisas, acho que, se for para contar, eu lembro, Mirassol mesmo, o pessoal tinha um ditado que falava assim, se eu contar a história pro carroceiro, até o burro chora. Porque eu acho que é nesse nível, né? As nossas histórias, muitas vezes, elas se cruzam, porque é sempre uma história de muita resiliência, de muita superação, de muita coisa. Porque, assim, eu sempre gostei de desenhar, por exemplo. Mas eu me lembro, só para fechar essa parte, e a gente já continua o nosso assunto. Se joga, não esquenta não. Mas, assim, não era uma coisa que eu me via como uma pessoa desenhista. Até hoje, para falar artista, eu consegui Não, eu sou artista quando eu comecei a participar de exposição. E eu sempre desenhei. Desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu tive 2 momentos, assim, que foram muito, assim, muito grandes. Eu considero muito grandes na vida como desenhista. Eu estava 1900 e pré, tá, gente? Mas não vou revelar a minha idade. 1900 e pré, eu estudava esse pré. E aí, eu fiz um desenho de menininho lá, com o pé e com o cabelo jogado, não sei que jeito lá. E a professora pegou e falou, que lindo! Ela é uma artista! E ela pegou aquele desenho e saiu mostrando pra todo mundo. E eu falei, gente, que coisa legal! Né? E eu pensei, eu sou boa nesse negócio. E aquilo foi muito marcante, tanto que eu não esqueci, né, gente? Eu era uma criança de 5 anos de idade. E depois, quando eu estudava 7ª série, também na época da série, eu fiz um desenho, a professora pediu, o professor de arte pediu para fazer um desenho sobre a Dona Semana. A Dona Semana era uma mãe de 7 filhos e tal, domingo, segundo, terça, quarta, quinta, sexta. E beleza. E a gente sempre foi muito, assim, pobre, muito lascado, né? E aí, o que eu pensei? Eu vou usar a minha estratégia para eu ganhar meu dinheiro. Pode pôr uma geladinha na hora do intervalo, né?
E aí eu fui fazendo o desenho da Dona Semana pra todo mundo da sala. Fiz esse desenho pra todo mundo. Empreendedora. E fiz o meu, você vê, eu já era uma Gente. mini empreendedoria. E fiz o meu. Mas o meu, é claro que eu caprichei mais, né, gente? Beleza, fui entregar pra professora, pensei assim, agora eu vou arrasar. Agora eu vou ganhar um 10. Quando chegou lá na hora, a professora deu 6 pra mim. Deu nota boa pra todo mundo, deu 6 pra mim. Ela falou, o seu não tá muito bom. Chocada. Então, e eu que tinha feito. Você entendeu? Ela não sabia. Mas, assim, aí a gente vê como que... As faces do racismo, né? Então, assim, isso foi muito marcante. Porque, assim, falei, cara, né? Eu que fiz de todo mundo. Como que o povo vai receber, né? Uma nota maior do que a minha. Mas no meu, ela, tipo assim... Aí o desenho queria dizer, eu não fui com a sua cara. Eu não fui com a sua cor, na verdade, Sim. né? Então, assim, a gente passa cada situação que uma coisa te leva, a sua autoestima aumenta, outra coisa já diminui. Então, assim, a gente vive nessa luta. Por isso que hoje eu faço da arte uma ferramenta para lutar contra o racismo. Então, assim, eu sou professor de história, né? Não de arte. Os alunos até confundem, porque quando eu vou fazer o desenho, eu vou explicar um conteúdo de história e já desenho para eles terem mais facilidade. Então, assim, eu vejo... Por isso que eu coloco, sabe? Mas para chegar nesse nível de falar, nossa, eu sou artista, demorou muito tempo. Quando eu fiz a graduação, por exemplo, eu fiz assim... Gente, a gente também, né? Jovem, né? Eu era jovem faz um tempo. E assim, aí eu fiz toda uma crítica à universidade na época. E na época que eu fazia faculdade, já não tinha os pais há muitos anos, né? Já tinham morrido. E morava eu e meu irmão em Mirassol. E eu vim estar em Cáceres, né? Vim de ônibus. Tinha todo dia esse vai e vem. E aí tá. E a gente não tinha o que comer, né? Vim de almoço para comprar janta. Literalmente mesmo. Era o vender o almoço para comprar janta. Então, assim, eu lembro que, assim, na universidade, na Mática, eu estudei. Eu passei, assim, uns 4 anos, gente, com vontade de comer uma coxinha, que era R$1 a coxinha, pra ter ideia da tragédia que era. Coisa, né? Você compra a coxinha e paga a passagem. É, tipo isso. Sim. Aí, beleza, eu fiz, foi muito difícil, né? A universidade, ela é muito excludente, né? Se você é negro, então... tinha que ser no e-mail, não sabia no computador. Eu fazia, meus trabalhos eram todos manuscritos, gente. Hoje eu lembro daquilo, eu falo, nossa, não era eu. Então, assim, aí todo mundo fazia bonitinho, entregava impresso, eu entregava tudo manuscrito, fazia tudo na folha do caderno para entregar. Então, assim, foi muito sofrido. Quando eu fui terminar a graduação, eu vim para Cuiabá, né? A gente veio para Cuiabá, eu e meu irmão. E quando chegamos aqui em Cuiabá, o professor falou, meu orientador, agora você vai ter que fazer a monografia, você vai ter que digitar. E eu falei, caramba, como é que eu vou digitar esse trem? Não sei nem por onde começar. Aí eu ainda estava vindo, nessa época eu morava em Porto Esperidião, dava aula lá, e para vir para Cuiabá antes, né, de vir. E aí eu falei com a professora, dava aula. E eu falei com a professora, eu dou aula faz um tempinho já. Aí eu falei com a professora lá da escola, falei, gente, como que é esse negócio de e-mail? O professor falou que eu tenho que ter e-mail. Como é que eu faço? Como é que liga isso? Como é que liga esse negócio? E ela foi, me explicou, tal, não sei o quê, abriu um e-mail pra mim, Orkut. Ai, gente, eu tô denunciando a minha idade. Então, Droga. Eu tive Orkut. Quando surgiu o e-mail, eu não sei se foi como, mas eu tava no ensino médio. E eu lembro, eu estudava num colégio particular. Só que eu morava em Santo Antônio. E assim, era muito discrepante. Tipo assim, eu estudava numa escola com ar-condicionado, era tudo bonito. E eu morava numa casa que era de chão batido, que tipo, chovia, molhava mais dentro do que fora. E eu via meus amigos combinar de ir no cinema nos finais de semana e eu ficava olhando assim, tipo... Posso, né? Eu tenho que me... Eu não vou. Não é uma realidade que Não é uma realidade faz que parte, faz né? parte de mim. E eles trocavam e-mails. Ai, você recebeu o e-mail que eu te mandei no outro dia lá na escola? Ai, muito legal, eu vi esse. Você quer... tem que ser assim, você dá uma disfarçada. Eu não tinha computador em casa, eu lembro, minha mãe comprou computador, eu já tava na faculdade. Sim. Porque realmente eu precisava, porque eu dormia praticamente naquele laboratório.
E é muito discrepante a gente ver Sim, isso, né? Eu sim. passei por isso, por essa digitalização, assim, eu não sabia, não tinha noção. Porque você é o analfabeto digital, porque era isso que eu era, né? E aquilo que a Gisele falou no início, né? Nos bastidores, viu, gente? Porque tem conversa de bastidores, viu? Nos bastidores, você estuda, é o que minha mãe já falava, ó, você tem que ser melhor ali, né? Você sabe que você tem que se esforçar mais, né? Não adianta, não pode ser medíocre, não, você tem que fazer pra caramba. Eu carrego esse peso, assim, de uma forma que me chega a doer quando eu paro pra pensar e falar, nossa, eu queria fazer tanta coisa diferente, eu queria ser tanta coisa, mas eu não podia, porque eu tinha que ser a melhor, eu tinha que fazer tudo. Eu olhava assim, ninguém tava fazendo o que eu tava fazendo, mas por ser eu, sabe? Por ter a cor, por ter o cabelo, ainda ouvir comentários. Eu me esforçava mais que todo mundo. Eu vinha ouvir comentário e falar, não é pra você isso. Exatamente. Não, eu acho que é bom você parar de fazer isso, porque isso aqui não vai dar certo. Eu carrego esse peso, assim, de uma forma... Eu até fico já com a voz trêmula, porque é um trauma que vem, e, assim, as pessoas não entendem o quanto isso é prejudicial. Sim. Uma pessoa que tem a mesma capacidade que qualquer outra tem que se esforçar o dobro, às vezes o triplo, pra conseguir algo que a pessoa só chegou ali, deu um oi e já teve acesso. Exatamente. Isso. Eu também, gente, é a mesma coisa, né? Assim, eu também, eu sempre tive que me fazer o dobro, sabe? Pra poder me destacar, pra poder conseguir ter voz, pra conseguir falar, pra conseguir ser ouvida. Sabe? E então, cansa, né? Cansa muito. A gente sempre duvida da gente mesmo. Será que eu realmente tenho capacidade? Será que eu realmente consigo fazer isso? Hoje em dia eu sou mais segura. Eu recebi muito apoio dos meus pais, né? Agradeço muito a eles, Eu inclusive. também, minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre me colocou no meu lugar, sabe? Ela sempre foi uma pessoa que me incentivou a entender da onde eu vim, a entender a minha história, valorizar a minha Isso é muito cultura. importante, né? E isso me ajudou muito a me impor em certas situações, sabe? Porque pelo meu pai ser professor, minha mãe professora também, meu pai ter contatos, né? Eu sempre estudei em escolas não particulares, mas elitizadas, né? Eu estudei em uma escola estadual, mas era e até hoje ainda é uma escola elitizada. Vou falar o nome, pode falar? Fala. Não. Eu acho melhor não. Vai que a gente vai Mas é uma escola aí super disputada, é uma escola estadual, mas ela é super disputada, super elitizada. E aí, eu, nesse meio, sabe, eu me via muito como a única, sabe? A única, realmente, da minha cor, a única que tinha o cabelo crespo. E isso começou a ficar muito forte na época da escola. E aí eu comecei a perceber e comecei a entender aquilo que minha mãe falava pra mim. Olha, o mundo não vai ser igual pra você. Sim. Sabe? E isso é uma coisa que eu também fico muito assim, né? Emocionada, porque eu não quero ter que falar isso pros meus filhos. Meus filhos, sim, com certeza. Sabe? Isso é algo que eu não quero ter que falar pros meus filhos, meus sobrinhos, afilhados, enfim. Que pra eles vai ser diferente. Que pra eles vão ter que lutar mais e se esforçar muito. Sabe? Isso é algo que... E o quanto eu puder contribuir para que eles não tenham que ter a mesma experiência e ouvir tudo que eu ouvi, assim, eu acho que eu vou fazer o que eu puder, sabe? Mas eu vejo, meninas, que essa iniciativa do Lista Negra, que é um podcast que vai ter muito sucesso, isso com certeza, ele já é isso. Já é isso. Sim. Né? Então, assim, eu vejo isso. Gente, isso aqui não é qualquer coisa. Vocês três, sabe, encabeçar isso, falar, cara, vamos discutir sobre isso aqui. Isso vai fazer você não ter que falar, olha, você é bonito. Por quê? É isso que vocês vão trazer. Sabe? Porque as pessoas que vão ouvir, exatamente, a gente tá aqui pra quê? A gente quebrar os estereótipos, né? Porque quando a gente vem falando, por exemplo, desde isso não é pra você. A gente precisa do quê? De representatividade. Né? Então, quando a pessoa fala, peraí, mas são 3 mulheres negras. Opa, como que é? Como que elas conseguiram fazer isso? Então, eu consigo fazer também. Diferente de quando a gente não tinha ninguém. Né? Quando a gente não tinha representatividade. Né? Porque quando você pega, minha mãe é professora, meu pai é professor, né? Então, já melhora um pouco.
Mas quando você vê na TV, quando você vê... Eu encaro tudo, sabe? Eu cheguei num momento da minha vida e falei, eu vou ter que fazer, porque é minha obrigação. Sim. Porque eu não posso me dar o luxo de fugir dessa luta, porque essa luta é minha. Porque eu vejo que tem a Vanguard Matai, maravilhosa, do Quênia, que ela fez aquele movimento do Cinturão Verde. E a Vanguard Matai é tão lindo, assim, a história, todo o trabalho dela, que ela tem um momento que ela fala o seguinte, olha, eu não tô fazendo, a gente não tá fazendo por nós. Nós estamos fazendo pelas futuras gerações. Sim, então, por isso, gente, já que eu sou a primeira convidada aqui, eu já quero deixar para vocês essa fala. Não vai ter momento muito difícil. Difícil, assim, que vocês vão ficar com raiva um da outra, mas não desistam. Não pode se dar o luxo de parar. Sim. Porque não é por vocês. É pelas futuras gerações. Então, assim, a gente... Porque, vocês não estão fazendo... Não é um capricho. É uma luta. Sim. Né? E eu vejo assim, que é assim que a gente tem que encarar as coisas como uma luta. Né? Que coisa maravilhosa. Quando eu disse, ele falou, olha, o projeto é esse da Lista Negra. Eu falei, cara, que negócio legal. Porque assim, essa ressignificação sabe, da ideia de Lista Negra. Não, a Lista Negra é positiva. Eu quero estar na Lista Negra. Sim. E né? A Lista Negra é sempre incrível. Inclusive, você tem um trabalho sobre mulheres negras em Mato Grosso, né? Fala um pouquinho pra gente dele. Então, um trabalho, eu até trouxe um livro aqui. Aí eu tenho ele em PDF, depois quem quiser, né? Essa câmera ali. E esse trabalho, gente, é pensando sobre essa questão de representatividade mesmo. É um trabalho que é onde eu faço, né? Faço a história e ilustro, né? A história de 3 mulheres. Mãe Bonifácia, Teresa de Benguela e Maria Taquara. Mentira, então, eu fiz Maria Taquara no teatro, gente. Sério? Que show! Juro. E aí, o que acontece? Por quê? Porque eu pensei essas mulheres, porque são mulheres muito importantes pra gente pensar a nossa situação enquanto mulheres. Sim. Né? Porque, por exemplo, aí eu tentei colocar numa sequência histórica, né? Embora eu não sou muito linear, mas enfim, tentei. Né? Que é a Teresa de Benguela, século XVIII, a Mãe Bonifácio, século XIX, e a Maria Taquara, do século XX, né? Da Era Vargas. Então, assim, são 3 mulheres porque a gente pensa em 3 situações diferentes e a gente se vê. Eu me reconheço muito nessas mulheres. Porque, por exemplo, e a gente pode discutir várias coisas a partir delas. A Mãe Bonifácia, ela foi uma mulher que foi escravizada, depois ela foi alforriada. E é interessante da Mãe Bonifácia que a gente pode pensar na questão do matriarcado africano. Né? Porque vários lugares do continente africano existia um matriarcado, até hoje existe. Né? Então, isso. E a gente pensar na Mãe Bonifácia é pensar nisso, porque ela trouxe todo esse conhecimento e um cuidado, aquele cuidado de quem tá ali, sabe, gerindo a comunidade, igual é no patriarcado. Igual é no matriarcado, né? Que é aquela mulher que ela vai gerir conhecimento, que ela vai cuidar da comunidade. E a Mãe Bonifácia era muito isso. Porque que ela fazia? Ela chamava as pessoas, acolhia na casa dela. A pessoa estava fugindo de uma situação de escravidão, ela acolhia as pessoas e indicava, foge por ali a mata é fechada, ninguém vai te pegar. Então, assim, várias coisas. Eu sou muito apaixonada pela Mãe Bonifácia. Outra coisa também, ela era uma mulher empreendedora. Né, ela fazia uma renda, que chamava bilros, que era uma renda caríssima, e ela vendia aqui para a sociedade cuiabana. Né? Então, assim, e ela mexia com peculato, ela tinha uma quantia de dinheiro, assim, boa. É incrível, né? Que dá pra gente, como a gente não tem tanto tempo hoje, outro dia a gente explora mais. Mas, assim, são mulheres que a gente olha, e às vezes você vê a Mãe Bonifácia e você fala, cara, minha mãe é isso aqui. Minha avó. Sim, sabe uma coisa que eu queria... Eu fiquei até emocionada de falar. Eu sou muito sensível, já para deixar claro. Qualquer coisa eu choro. Mas todo mundo conhece o Parque Mãe Bonifácia como só o parque que vai caminhar, que vai tomar uma água de coco, alguma coisa assim. E as pessoas às vezes passam ali pelo parque sem prestar atenção em toda a história que carrega. Aquela toda vez que eu chego perto do monumento ali, sabe, dela com o escravo nos braços, eu chego a arrepiar, assim, de tanto que me toca aquela imagem, sabe? Se da estátua me toca dessa forma, imagina o quanto ela passou, o quanto pessoas que, sabe, que sofreram, passaram ali por ela e ela teve essa sensibilidade de falar, não, agora eu sou livre, mas eu vou ajudar quem ainda não é. E aí, do lado da estátua, assim,
tem a estradinha de tijolinhos, que eu não sei se era a casa dela, o que era ali. Mas, assim, as pessoas meio que sentam ali e ficam ali, só... vou descansar da caminhada. Não, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali é história, aquilo ali carrega um peso, assim, gigantesco. Porque aquela região ali, ela foi um quilombo. Foi. Sério? Né? Foi um quilombo, ali foi um quilombo. Eu vi uma história que sabe aquele, hoje é um córrego, né, hoje tá poluído, mas era um riozinho, assim, um riacho que os negros, eles fugiam e seguiam esse riacho, porque era onde eles sabiam que ia encontrar a mãe Bonifácia. Sim. E hoje, assim, tá totalmente poluído, tá. Né, ninguém ligou muito pra cuidar dele, mas ele carrega uma história gigantesca, gigantesca mesmo. Incrível. Porque isso, a proposta do livro seria essa. Aí, o que eu pensei? Eu vou escrever a história. Não, mas eu vou ilustrar. Porque até eu tô com o projeto, combinei com a minha irmã, a gente vai fazer esse negócio. Que é assim, racismo. Entendeu o que é que eu desenho? Eu já pensei, a gente vai fazer, sabe? Adorei. Que é nesse nível. Eu pensei assim, não entendeu o que é a história da mãe Bonifácio? Então vou desenhar pra você entender. Você entendeu? Então, assim, e vão ser esse nome, atenção, Cris, Domínio Marcas, patrocínio. Exato. Então eu coloquei, falei, vamos fazer. Falei pra minha irmã, falei, não, a gente vai ter que fazer esse negócio. Porque é nesse nível, sabe? E aí, o que acontece? E a Maria Taquara, a Tereza de Benguela. Ai, gente, Tereza de Benguela, que incrível. Mulher incrível. Eu lembro que teve já o Maria Joãozinho Taquara, 30. eu não sei muito a história dela. Joãozinho 30. Fez a... Ninguém conhecia. Eu não conhecia, e era aqui em Mato Grosso, quilombo dela. Sim, aqui na região de Vila Bela, o quilombo do Quariterê, né? O quilombo do Piolho. E interessante, gente, olha essa mulher que poderosa. Junto com o José Piolho, que era o marido dela, eles lideraram 20 anos. Aí ele morreu, ele foi morto, né? Foi morto pela guarda da portuguesa. E depois que ele foi morto, ela governou por mais 20 anos sozinha. Imagina. E é interessante por quê? Porque a forma de política ali era assim, um formato, um sistema de parlamento. As decisões eram colocadas assim, sabe? Tinha toda uma reunião, cada coisa que ia fazer, tinha toda uma reunião. É incrível. A organização do Quilombo do Quariterê é uma coisa assim fascinante, sabe? E é incrível ver como que nós estamos cercados de histórias assim incríveis e super importantes. Sim. E outra coisa, eu sou professora, né, como eu já falei, meus pais são professores, minha mãe professora, meu pai professor universitário, minha mãe professora de educação infantil e ensino fundamental, pedagoga. E assim, eu cresci num ambiente muito educativo mesmo, sabe? Um ambiente super didático, educativo. E assim, na época deles, a minha mãe é sempre aqui, sabe? Buscava trazer essas histórias para dentro da sala de aula. E encontrava, né, no início, quando ela começou a desenvolver esses projetos nas escolas, ela encontrava uma certa barreira, né, por parte da direção, coordenação, sabe? Mas mesmo assim, ela continuava. Eu acho que hoje em dia tem uma abertura, mas não é a abertura assim que deveria ter. E aí eu queria até questionar para você como professora também, o que você acha, como que a gente pode entrar com esses projetos na escola, a importância da gente já trazer nessa época da alfabetização, na época do letramento, já trazer essa história, essa cultura, né, para as crianças e para os estudantes, enfim. Sim, muito boa pergunta. Bom questionamento. Assim, é para ontem, né? É para ontem. A gente encontra muita resistência. Por exemplo, a mãe Bonifácio, quando trabalha com a mãe Bonifácio, quero trabalhar a questão da religiosidade africana. A gente tem um problema de intolerância religiosa que é um negócio assustador. Sim. Assustador. Né? Então, assim, é importante a gente levar esse conhecimento. Porque, assim, o continente africano, ele foi demonizado. A gente é demonizado. Eu vendo uma novela, gente, uma novela que passou acho que não sei se é da década de novo. Sei lá, que é com a Thaís Araújo. Com um protagonista, né? Que é muito pouco programa que é assim, né? Que o negro protagonista. A novela Da Cor do Pecado.
Então, assim, cara, que isso, né? Então, assim, se vai me colocar como protagonista da cor do pecado, que cor do pecado? Por quê? Porque a gente pecado ainda... é algo ruim. Não é algo ruim, porque o pecado, se fosse o pecado como uma coisa boa, não, mas porque as pessoas, né, já colocam, não, isso aqui é ruim. A mesma coisa a lista negra, né? Não, Sim. se colocasse a lista negra como vocês estão colocando, que é uma coisa positiva, ótimo. Mas é colocado assim, não, da cor do pecado, ó, vamos sair de perto, eu vou tá me tentando. Por quê? Porque tá sexualizando a gente, nossos corpos são sexualizados. A nossa cor, né? Então, a pessoa vê a minha cor e ela já me sexualiza. Que é uma coisa, por exemplo, que eu trabalhei com Maria Taquara. Maria Taquara, assim, pra mim, é a que eu mais, assim, que eu sou muito apaixonada. Eu já ia falar, Maria Taquara, a história dela é toda distorcida, né? Totalmente. Sim, eu lembro que quando eu fiz Maria Taquara no teatro, inicialmente a ideia era... Tipo assim, alguém chamava Maria Taquara e ela respondia, não sou Maria, não sou Maria. Não sou Maria Taquara, eu sou Maria, meu bem. Mais uma coisa fogosa, tipo, eu não sou Maria Taquara, mas eu sou Maria, meu bem. E aí a Elo, que era minha orientadora, falou assim, negativo, vai pesquisar mais sobre ela. Bom. E aí a gente colocou uma vírgula. Eu não sou Maria Taquara, eu sou Maria, meu bem. Tipo assim, me respeita. Que legal, que show. A gente Olha, mudou que legal. o texto, a gente colocou uma vírgula e mudou Olha, a que interpretação. legal. Então, assim, a Maria Taquara não é uma pessoa fogosa que recebia homens. Ela Sim. queria respeito, sabe? Ai, que legal. Só esse nome, Maria Taquara, Então, é um apelido. Isso é bullying. isso, sabe? É muito alta, então é taquara. E a gente tem que desconstruir essas coisas. Porque a facilidade que as pessoas têm para nos apelidar é um negócio impressionante. Né? Por quê? Tantos apelidos. E eu gosto muito da Maria Taquara, assim, várias coisas. Primeiro, essa questão da sexualização. Essa música, né? Que é a marchinha lá, DJ Maria, de noite é meu bem. Que para tudo, né, Então gente? o dramaturgo tirou dessa parte da marchinha. Da De marcha. noite eu sou Maria, né? Da marcha. E aí ele criou esse texto. E a Elo falou assim, negativo, vai pesquisar. Não é? Ai, que legal, né? Tá vendo? É isso que a gente precisa, essa reflexão, que é a proposta que vocês trazem aqui. E é interessante da Maria Taquara, porque assim, uma coisa que eu gosto de discutir a partir da Maria Taquara, e que eu me identifico em muitos momentos, são duas coisas. Primeiro, existe toda a sexualização da Maria Taquara, né? E por outro lado também, eu vi muitas pessoas aqui, quando eu fui montar, pena que eu já tinha feito o material. Depois do material, né, fui chamada para entrevista, não sei o quê, e aí eu fui conhecendo outros lados da história. Se eu fosse escrever hoje, quando eu for publicar, acho que eu vou dar uma aumentada em algumas coisas, mas assim, foi chamar a Maria Taquara de Maria Homem. E eu achei, cara, demais esse negócio, porque assim, eu não sei como que é a experiência de vocês, mas assim, nós, mulheres negras, a gente oscila entre ser colocada como um corpo hipersexualizado ou ser colocado como homem. Tipo, aguenta a barra, aguenta tudo. Aguenta a barra e até a masculinização mesmo. Porque o feminino não nos é permitido. Sabe uma coisa que hoje eu não admito mais, é quando fala, você é guerreira. Não, eu não sou guerreira, eu tô aqui lutando mais que você porque eu preciso. Porque eu tenho que me impor, eu tenho que estar ali à frente, senão eu não consigo. Você é obrigada, a gente né? tem que estar sempre desviando. Olha! Peraí. Aí tenta puxar esse tapete aqui, você vai, opa! Vamos lá, não, peraí, vamos lá. E isso Desse é algo jeito. que eu tento explicar para pessoas que eu tenho contato que não são da minha cor, que não são pretas, e as pessoas têm uma dificuldade super, assim, grande em entender, sabe? Muito grande, assim, família mesmo. Vou falar da minha família mesmo, sabe? Tem muita dificuldade de entender. Eu tenho pessoas da minha família que ainda fazem umas piadas, assim, a gente, eu e meu irmão, a gente ri, dá risada, sabe? Pra não Mas estragar o difícil. relacionamento, mas é super... É complicado, sabe? Cansativo, né? Não é legal. Gente, é essa questão da... Como é que fala? Da... romantização da guerreira, da sofrida, da pobre, da mulher que pega, que acorda 4 horas da manhã pra pegar o ônibus e que vai, que luta. Gente, a gente faz isso porque a gente precisa, não é porque Não a gente tem quer, outra opção, não tem né? outra opção. Uhum. Entendeu? A gente não tem outra opção. Ou é isso, ou é passar fome. Sim. Você entendeu? Então, assim, não é bonito, não é lindo, maravilhoso. Sabe? Lindo, maravilhoso seria se tivéssemos oportunidades iguais para todos. É porque é certeza. romantizado demais, né? Se a gente pudesse ser não visto como taxado, sempre taxado de alguma coisa. Sabe uma coisa também que eu comecei a ouvir quando eu comecei a falar sobre lista negra?
Tá na moda falar sobre isso agora, né? É. Ai, agora tudo é racismo. Ai, tudo é Nossa, racismo. nem era racismo. Ai, você só vai falar porque tá falando na TV. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Acordem. Mas real, assim, por exemplo, agora que começou a falar realmente mais sobre racismo, é porque assim, A gente tá é pra abrir a mentalidade das pessoas, né? Uhum. E assim, eu não me via como uma pessoa preta. Porque eu não tenho a pele tão escura e eu alisava o cabelo, eu passava batido. Uhum. Passava batido. Mas mesmo assim, eu ainda sofria um tipo de preconceito no sentido de, já teve pessoas que falaram assim pra mim, eu acho melhor você alisar o cabelo, porque o cabelo liso é mais comercial, o cabelo liso Sim. vende mais. Sim. No sentido, quer dizer que a minha meta batida vai estar relacionada ao meu cabelo liso. Sim. E é tão interessante isso, porque assim, aí que eu gosto da Maria Taquara nesse sentido, quando falo da questão do feminino, né? E o feminino. Porque assim, existe uma construção, por exemplo, se a gente pegar o Vênus de Botticelli, o que é a Vênus? A Vênus é o protótipo da beleza feminina. Aquilo ali é o feminino. Então, o que é ser feminino? Feminino é ter o cabelo longo, né? Feminino é ser magra, ter o cabelo longo, é ter a pele mais clara possível. Isso é delicado. Então, isso é delicado. A delicadeza... Padrão, né? Então, assim, o cara vai escolher a mulher, ele vai olhando. Não, essa aqui, quanto mais clara, né? Quanto mais clara, mais feminina. É. Então, por isso que é interessante também essa discussão do colorismo, quando a gente vai falar sobre a questão racial. Porque, se é mais escura, o Gilberto Freire, né, ele tinha aquela máxima, né, na época, na década de 30, branca para casar, mulata para fornicar, preta para trabalhar e mulata para fornicar. Mas ele falava Né? isso real? Era o que o pessoal falava na época. Era isso, branca para casar, preta para trabalhar e mulata para fornicar. Então era isso. A mulata, ela serve ali. A preta para trabalhar. Só pra trabalhar. Pronto. Chocada. A branca para casar. Ela é delicada, ela é a Vênus. E a mulata para sexo, para ser amante. Então, se você é mulato, você não vai trabalhar, mas você vai ser amante. Então, e aí a gente vai trabalhar essas construções. Porque qual que é a construção do feminino? Qual que é a construção do feminino pro europeu ali? A construção do feminino é essa construção de uma mulher branca. Você pode ser linda. Linda. Mas nessa visão ocidental, numa disputa com uma mulher branca, ela não precisa ter um rosto bonito nem nada. A bonita vai ser a branca. Porque ela é bonita, ela é a mulher. Então, assim, na escolha, o cabelo longo, né? O rosto branco, pálido, lembra? O pálido que tinha na literatura. Então, assim, essa é uma construção perigosa. Então, é só pra lembrar, eu sou evangélica, né? E eu sou a tia da salinha. Eu fico na salinha com as crianças. E aí, teve um dia que eu perguntei, fazia parte do culto Kids, perguntar como que você imagina que é Deus. E tinha uma menina linda, e ela é bem preta, o cabelão cacheado, assim. Eu falei assim, e aí eu perguntei, gente, como que vocês imaginam que é Deus, tal, não sei o que. Ela, eu imagino um homem branco, de barba. Eu falei, por que você imagina um homem branco? Sei, Deus, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele pode ser igual você, pretinho, assim também. Mas o que a publicidade fez, né? Exato. A imagem, o que é racismo construído? da história. Né? E isso esse é o problema que a gente tem também na religião. E aí, Né? como eu já falei algumas vezes, não sei se eu falei para as meninas, mas eu sou evangélica e eu crio o meu filho, eu ensino o que a Bíblia diz, mas eu ensino ele que ele tem que respeitar, por exemplo, a religião da avó dele. A avó dele não é evangélica. Ele vai na casa da avó dele, tem uma imagem enorme de São Miguel. E minha avó é apaixonada por São Miguel. Falou assim, imagina, nós não temos imagem, mas você tem que respeitar. Você está na casa dela, ela crê naquilo, você tem que confiar nela. Boa parte da minha família também é de matiz africana, porque a minha bisavó, enfim... Muita gente, eu vou na casa delas, tem um negocinho de riacho, assim, eu acho bonito, fica caindo água lá. Eu não sei do que é, ela me falou, mas eu não lembro. Mas assim, eu vou na casa delas, assim, a gente super se respeita. Porque eu sou cristã, porque eu aprendi isso desde criança. Ninguém Tá me introjetado, né? A gente vê da cultura judaico-cristã, Eu né? creio que Deus teria me alcançado, talvez, lá na África, assim, que os meus ancestrais precisassem ser
sequestrados e trazidos pra cá. Se ele quisesse me achar, ele ia me achar lá. Não precisava disso. Não era da vontade de Deus que isso acontecesse, sabe? Tem que separar o que é Deus, o que é a fé, do que é a ação das pessoas através da religião, né? Sim. Então, assim, existe uma ação das pessoas, e aí vamos pegar o gancho dos versículos da Bíblia, né? Tem um versículo da Bíblia que diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, mas qual que é a verdade, né? Qual é que verdade que a pessoa tá querendo buscar? Pegando um gancho sobre verdade, eu comecei há pouco tempo a estudar e a frequentar mais a Umbanda. Eu cresci na igreja católica, meu pai ali o tempo todo me fazendo decorar todos os versículos da Bíblia, sempre aí na católica. Mas com o tempo foram acontecendo coisas, né, que eu entendi que eu não devia ficar fechada ali só em um nicho, né? Eu devia expandir mais e tentar conhecer outras coisas. Então hoje eu tô conhecendo a Umbanda. E a Umbanda, ela divide os períodos ali pelos orixás, né? E teve um dia que eu fui, que era dia de Exu. E aí tinha gente, assim, de tudo quanto é tipo, né? Tinha várias pessoas. E eu tava nervosa, porque eu falei, gente, Exu, sempre falaram mal de Exu, é o demônio, não sei o que vai acontecer. E aí colocaram uma pira, assim, uma travessa de barro mesmo, sabe? De argila no meio. Falei, ai, vai sair fogo desse trem, o que vai acontecer? E acabou que não. Ele chegou, né, o guia chegou lá, aconteceu toda a cerimônia e tal. E o que ele fez foi sentar num banquinho de madeira e conversar com todo mundo que tava lá. Pronto, foi isso que aconteceu. E eu, assim, nervosa, suando, tremendo, com medo daquela situação. Mas é porque criaram e me passaram isso. Então, era coisa que eu aprendi, que não era o certo, ok? Era um secretismo. É uma crendice, né? Que foi passada de geração em geração, e eu achei que era isso. E quando eu vi que não era, eu fiquei assim, gente, cadê o fogo? Cadê o... Cadê o demônio chegando aqui, levando todos nós? Exatamente. É isso que é. A verdade, às vezes, não é a verdade que está sendo falada por alguém, sabe? A verdade que eu tô falando pra você. Não, é a verdade, você tem que ir lá buscar, você tem que entender o que é aquilo, como surgiu, como realmente é, o que tem por trás dessa verdade que eu estou te passando. Porque eu vejo isso, assim, tudo sempre feito com muita criticidade, né? O que isso tá me ajudando? Né? Isso aqui tá sendo bom. No meu caso, assim, que eu aprendi desde criança, que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Isso foi o que eu aprendi. E o que eu questiono é, por que o Thor vira super-herói e o Exu é o demônio? Sim, e só pra explicar. Por que o Thor é super-herói e o Exu é o demônio? Se teoricamente, nessa máxima, então os dois não poderia ser adorado, entendeu? Então, eu acho que o problema do continente africano, toda essa demonização, é justamente por conta da riqueza, né? Que foi saqueada. Ai, gente, deixa eu falar um tema que eu fiquei indignada na época da morte da rainha, né? Somente os @negros que estavam questionando a realeza da Rainha Elizabeth. Assim, gente, é triste qualquer pessoa morrer. Se minha avó morresse, eu ia me acabar de chorar. Se meu avô, gente, vocês têm noção, meu avô é um pedaço da minha carne. Eu ia chorar, mas assim, ela é endeusada. Claro. Ela é endeusada, mas a riqueza dela foi roubada da África. Foi roubada, gente. É um império construído em cima de genocídio. Então, se você parar pra reparar, o que os ingleses são cristãos, eles foram pra África. Quem que reproduziu comportamentos diabólicos naquele local? Sim. Então, existe pessoas ruins em todos os lugares. Então, a gente não pode julgar. Sim. Né? E por isso que Lista Negra está aqui, né, gente? Exatamente. Porque vocês vão contar com outra perspectiva. Exatamente. Porque enquanto o colonizador contou a história, ele foi o bom e nós somos os vilões, né? Exatamente. Mas a partir do momento que Lista Negra conta a história, a versão de vocês, que vocês trazem a versão, aí o negócio ganhou outro sentido. Exatamente. Gente, muito obrigada. Tá? Como que o nome do nosso podcast trouxe temas assim... Tantas questões, tantas questões, e antes que os haters de plantão, a gente falou de todas as religiões, a gente
defender o que a gente acredita. E é Sim. sobre isso. A gente tá aqui, continua amiga. E tá tudo bem, cada um. E eu creio que Deus, ele toca no coração da pessoa. E ele escolhe ela e ele leva ela, né? Cada um serve onde foi chamado, né? Exatamente. Eu acho que pra gente finalizar, a gente devia só mostrar mais uma vez os materiais. Ah, Da é Cristina. verdade. Ativa o sininho, segue a gente, dá uma Segue, curtida, gente. comenta Vai aí. ser sucesso. Compartilhem, Não percam, compartilhem. não percam. Gente, eu vou mostrar rapidamente, já que está acabando, né? Sim. Esse aqui, gente, é o Baobá, esse livro maravilhoso, conta a história de Teresa de Benguela. Ali, ó. Nossa, tá No nossa. meio. Arrasa. Aqui. Esse livro foi escrito pelo Pinheiro Rodrigues. E aí eu fiz as ilustrações. É um romance, esse Posso livro. mostrar um? Gente, esse pode. Esse livro é maravilhoso. Assim, ele escreve bem pra caramba, sabe? Ai, que bonitinho. Então ali é Teresa de Benguela. E tem todo um que romance legal. dela com Sebastião Nossa. de Benguela, que aí Que legal. Então, assim, é muito, muito legal mesmo. Tem várias coisas que é possível. Nossa, esse outro, amiga. Esse aqui, gente. Esse aqui é o que eu tinha falado, Mulheres na História Africana em Mato Grosso. Que conta a história das 3 mulheres, Teresa de Benguela, Mãe Bonifácio, Maria Taquara. Tá? Então é um livro ilustrado. E eu tenho um Aí eu caderno quero de close atividades. também. Um caderno de atividades que eu Olha, esqueci Teresa de em Benguela. casa, gente. Esqueci. Mas você tem link? Tem. Eu tenho o link, depois eu vou mandar pra vocês, tá, gente? A gente coloca Tá aí no seu embaixo. arroba. Como que tá? O meu arroba é Cris Soares, 3S, depois do... Cris Soares, 3S. Soares. Lá você posta também os conteúdos que vai pra TV. Posta meus... Isso, Eu a vi TV. o vídeo lá, Você por isso viu? Ai, que legal. Gente, então, a conversa estava muito boa. Agora a Eu gente tenho que vai de falar. brincadeira. Eu quero saber um fato e uma fake da Cris. E você vai colocar aqui nos comentários o que você acha que é fato e o que você acha que é fake. Detalhe, gente, eu não vou falar fake, só vou falar fato. Tá? Tá. Então tá bom. Tá, vamos ótimo. começar. Como foi? Eu já dei até um tema, tá, gente? No meu fato fake. Já que eu sabia que eu tinha que fazer, passei a semana inteira pensando. É fato ou fake? Como eu me apaixonei pela educação? Eu me apaixonei pela educação quando eu tinha 15 anos. Eu morava, não em Mirassol, eu morava na cidade vizinha, no distrito ali, se chama Sonho Azul. E Sonho Azul não tem ensino médio, só tem ensino fundamental. Então eu tinha que sair do Sonho Azul todo dia e estudar em Mirassol. Aí minha mãe falou o seguinte, falou, no lugar de você vir, pode... Eu tinha uma amiga, né, que era bem amiga mesmo, que era de Mirassol. Aí minha mãe falou, não, você pode ficar lá com ela e volta no final de semana, ficar na casa dela. Eu fiquei na casa dela. Aí eu ficava na casa dela, né, durante a semana pra voltar. E a mãe dela não sabia ler. E aí ela falou assim pra mim, nossa, minha mãe não sabe ler. Eu falei, por que você não ensina? Ela falou, eu não tenho paciência, não sei ensinar. E aí eu falei, não, deixa que eu ensino. Aí eu comecei a ensinar. Ali eu descobri que eu tinha esse talento pra ensinar, né? E aí eu comecei a ensinar a mãe dela, foi aí que eu me apaixonei pela educação. Fato 2. Como eu me apaixonei pela educação? Eu me apaixonei pela educação onde eu estava no mercado Mirassol. E tinha uma mulher que estava comprando um produto e a mulher não conseguia ler o que estava no produto. Aí ela pediu para eu ver quanto que era o negócio que ela queria comprar. E aí eu peguei e falei assim, não sabe ler? E ela falou que não sabia ler. E aí eu falei para ela, então, a senhora não quer aprender a ler? Aí ela falou, quero. Aí eu marquei, fui na casa dela e ensinei ela a ler. Foi assim que eu me apaixonei pela educação. Ai, é tão bonita as duas histórias, realmente. Mas qual será, gente? Fato, qual Eu será o acho que a fake? primeira tem mais veracidade, porque ninguém aporta uma pessoa no mercado. Posso falar? Pode. É a segunda vez. Foi isso, foi muito assim emocionante. E eu tive muitas experiências emocionantes a partir daí. Porque aí eu ensinei essa pessoa e depois ela me indicou outras pessoas. Eu tinha uma bicicletinha Ceci, que depois foi roubada. E hoje o meu sonho é comprar de novo uma Ceci, gente. Aquela Cecizinha eu rosa. achava linda aquela Ceci. Segue a gente no nosso Insta também, @listanegra.pod. Porque a gente pode. A gente pode Nossa, muito. eu sou péssima. Mas, gente, foi incrível e eu acho que é isso. A gente tem um Muito episódio obrigada, maravilhoso viu, hoje. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Eu só quero dizer que eu fui indicada Obrigada por tudo duas que pessoas. você compartilhou.
Maravilhoso. Incrível. A gente adorou, arrasou. Espero que vocês gostem. Comenta aí o que vocês acharam. É isso. Prepare-se, você está prestes a entrar para a nossa Lista Negra.